Nesse vídeo eu vou mostrar como você resolve esse erro aqui, em que você coloca o HD externo aí no computador e aparece em gerenciamento de disco esse erro dinâmico inválido. E aí você não consegue mais acesso nesse HD externo. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo dicas para você resolver isso e também como esse problema pode acontecer. Então, além de você resolver e quiser entender por que esse problema ocorre, é só ficar até o final do vídeo. Bom, para você resolver isso, a primeira coisa que você vai fazer, tá? Para chegar aqui em gerenciamento de disco, não tem erro. Abre o menu iniciar, procura aqui por criar e formatar partições do disco rígido, que ele vai abrir o gerenciamento de disco. Nessa tela, primeira coisa que você vai fazer, clica com o botão direito do mouse aqui em converter em disco básico, tá? Porque eu percebi que existe uma limitação, não sei exatamente se é o meu case de HD externo ou o próprio sistema operacional, que disco dinâmico não funciona a partir quando o HD está conectado na porta USB, né? Utilizando um case. Mas enfim, eu vou começar clicando aqui em converter em disco básico, né? Só que qual que é o problema? Ele informa que os dados serão perdidos. Se você tiver algum arquivo importante e você não quer perder, a minha dica é você fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em não, é usar esse programa aqui, ó, Minitool Partition Wizard, tá? O problema é que ele só consegue recuperar até 1 GB na versão gratuita. Eu não conheço outro software que faça isso de uma forma limitada, talvez o Recuva, mas eu não cheguei a testar ele. Mas enfim, esse programa aqui, você pode até recuperar algumas coisas que sejam importantes para você. Então, quando você abrir ele, vai aparecer em disco dinâmico o nome do volume, tá? O nome da partição que você usa nesse HD. Por exemplo, no meu caso aqui, é esse novo volume. Para facilitar as coisas, veja que aqui em disco dinâmico, né? Até para você entender, tá aparecendo aqui, ó, disco 5 USB 3.0. Então, se aparecer a informação de USB, eu já sei que o programa reconheceu o meu HD externo. E aqui tem todas as partições, mas veja que não somente ele, tá? Aqui em disco dinâmico tá aparecendo também disco 1 e disco 3, que são outros HDs da minha máquina. Bom, aqui no meu caso não tem erro, né? É só olhar aqui o quanto foi utilizado e o que está livre que eu sei quais são as partições. Como eu não tenho praticamente nada, tá? Eu criei uma pasta apenas, eu posso fazer o seguinte, eu já identifiquei que essa partição aqui, essa e essa aqui, eu posso clicar com o botão direito do mouse e recuperar dados, que ele vai verificar, né, o que tem de arquivo nessa partição. Esse é um processo que pode levar um certo tempo e se aparecer algum arquivo aqui que você queira recuperar, é só você marcar ele e clicar aqui em salvar. Lembrando que ele tem um limite de 1 GB na versão gratuita. Bom, se você não tiver nada importante nesse HD e pode formatar tranquilamente, muito mais fácil, né? Você volta aqui no gerenciamento de disco, clica com o botão direito do mouse aqui e converter em disco básico. Novamente, a mensagem de aviso informando que os dados serão perdidos. Eu vou clicar aqui em sim. Beleza, feito. E agora eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui, no volume simples, avançar, avançar, avançar novamente, até o concluir. Feito isso, tá? Eu vou abrir aqui o Windows Explorer, vou só aguardar ele terminar o processo aqui de formatação. Bom, e aí ele voltou com esse erro aqui, né? A formatação não foi concluída com êxito, tá? Bom, é difícil de determinar o que causou esse erro, mas o que eu vou fazer aqui, tá? Primeira coisa, tá aparecendo faltando aqui. E aqui tem um ícone de um X. O que eu vou fazer? Eu vou excluir esses volumes, tá? Para não ter erro. Muito cuidado para você não apagar o volume errado, senão você pode apagar todos os arquivos aí do seu HD, então tem que prestar muita atenção. Aqui eu só estou apagando algo que tem esse X que está com status falha, e eu posso até conferir aqui pela capacidade e o que está livre. Aqui eu apertar em sim, e esse outro volume eu vou fazer exatamente a mesma coisa em sim. Feito. Bom, pode ver que agora apareceu aqui um novo disco, olha só, novo volume F, que tinha aparecido o erro aquela hora. E veja só, ele está aparecendo para mim aqui, utilizar esse HD externo. Se esse procedimento não resolver para você, tem outras maneiras. Eu vou mostrar aqui alguns comandos pelo terminal. É só você abrir o prompt de comando, né, o CMD. Aqui você vai digitar diskpart, vai abrir uma aplicação aí do Windows.
E aqui eu vou digitar list disk. Vou deixar esses comandos na descrição para facilitar. Feito isso, ele vai listar todos os discos que estão conectados aí no seu computador. Feito. Apareceu os discos, só que, por exemplo, está faltando um disco aqui que eu sei, né, do meu HD externo. Eu vou rodar novamente o comando aqui. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Olha só, agora apareceu. Está aqui, ó. Tem 2 discos de 1 tera, né? Tem esse e tem esse aqui, tá? Eu tenho que tomar um certo cuidado, porque eu tenho um HD no meu computador, que é 1 tera, que é esse aqui que são os meus arquivos, né? E assim, eu não posso apagar um HD errado. Então assim, se você tiver com dúvida, qual é o HD certo? Minha recomendação, abre o computador e desconecta o HD que você não quer formatar nem apagar para evitar erros, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui para tirar a dúvida de qual disco é? Simples, né? Aqui, quando não apareceu o HD externo, olha só, o HD interno ele estava como disco 2. Logo, o disco 4 aqui vai ser meu HD externo. Outra maneira de validar isso é olhando aqui no próprio gerenciamento de disco, que ele está como disco 4, ó, básico, novo volume, 931 GB, né? Só está escrito novo volume e não meus arquivos. Logo, eu sei que é o disco 4 que eu tenho que selecionar aqui. Então, select disk 4. Feito. Bom, o que eu posso tentar aqui, tá? Quais são os comandos para conseguir resolver esse pepino aí? Eu posso digitar convert e colocar basic para ele converter esse disco para básico. Logo, não, isso não é possível porque eu já fiz a conversão, né, para ele em básico, né, em disco básico. Eu também posso usar o convert com essas outras opções, né, com o tipo de partição MBR ou GPT. Tá? Geralmente eu utilizo o GPT, então eu posso colocar aqui convert GPT. Olha só, ele não está formatado em MBR, ou seja, ele já está nesse formato aqui. Logo, tá, se você rodar esses comandos aqui, provavelmente o seu HD externo vai voltar a ser reconhecido aqui, tá bom? Muito cuidado para você não perder os arquivos, segue todas as dicas, veja todos os avisos aí do Windows e agora eu vou mostrar para você como esse problema pode ocorrer, tá? Para você entender como você pode evitar que isso ocorra na próxima vez. Agora eu vou mostrar para você como esse problema pode ocorrer do disco básico ser convertido em dinâmico e causar aqueles problemas de não ser reconhecido em outro sistema operacional, em outro computador, ou quando você tira esse HD do computador, como é o meu caso, né? Tira ele da porta SATA, coloque uma case de HD externo e coloca no computador e não funciona nada, você não consegue usar o HD externo, exatamente como foi o meu caso. Bom, aqui eu já estou no programa gerenciamento de disco, aqui está os HDs do meu computador, tá? Todos ligados na porta SATA, não tem nenhum com o HD externo. E esse aqui, o disco 1, tá? Foi o HD que eu retirei do computador e coloquei em uma case de HD externo. Bom, pode ver que ele está como um novo volume, letra F. Logo, se eu acessar aqui o Windows Explorer, olha só, eu consigo acessar esse novo volume normalmente, né? Eu consigo criar arquivos aqui e tudo mais. E como que o problema pode ocorrer? Primeiro eu vou diminuir esse volume, vou diminuir uns 200 GB e vou criar uma nova partição. Avançar, avançar. Feito, criei. Ó, ele está formatando e finalizado. Vou criar mais uma partição, diminuir volume. Vou criar uma partição agora de 250 GB, por exemplo. E novamente eu vou vir aqui em novo volume simples e vou criar. Feito. Então agora eu tenho 3 partições nesse HD externo. Mas aí eu resolvo excluir uma dessas partições, por exemplo, essa aqui. Aí eu venho nessa outra partição que eu criei e vou vir estender volume. Vou avançar, avançar e concluir. Bom, pode ver que não aconteceu nada, né? Eu esperava ele aparecer um erro aí de disco dinâmico, mas eu vou tentar mais uma vez aqui. Criar mais essa alocação e vou aumentar esse volume aqui. Então, estender volume, vamos ver se o erro vai aparecer. Olha só, agora o erro apareceu. Veja só, a operação selecionada converterá o disco básico selecionado em disco dinâmico. E esse aqui que é o problema.
Se eu clicar em sim, tá? E usar esse HD conectar diretamente na porta SATA, ele vai funcionar. Mas por algum motivo que eu não entendi ainda, tá? Eu não sei se é alguma limitação do meu case de HD externo ou realmente do sistema operacional que não identifica ou não permite disco dinâmico via porta USB, meu HD externo, né, ele não funciona. Mas eu vou continuar o processo aqui, eu vou apertar em sim que eu tenho certeza. E veja o que vai acontecer. Aqui sumiu a palavra básico e agora ele está como dinâmico. Bom, até aí tudo bem, eu tenho acesso a essas partições. Normalmente, se eu vim aqui no Windows Explorer, este computador, pode ver que eu tenho acesso a eles aqui, né? Deixa eu só clicar aqui. Pronto, ó, eu tenho essa e essa partição, então eu tenho acesso a elas normalmente. Se eu reiniciar o meu computador, vai continuar funcionando. O problema está quando eu retirar esse HD externo do computador, da porta USB, e ligar em uma case externa. Essa foi a minha situação, mas pode acontecer de você fazer essa operação aqui em um HD externo, né, e ele não ser mais reconhecido. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou retirar esse HD e colocar numa case de HD externo e mostrar o erro para você. Acabei de colocar o HD dentro de uma case de HD externo e coloquei na porta USB do computador. E aqui no gerenciamento de disco, veja que apareceu como dinâmico e inválido. Logo, se eu abrir aqui o Windows Explorer, eu não consigo mais acessar esse HD externo. E aí, é só você seguir as dicas que eu já passei nesse vídeo para conseguir resolver esse problema. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar ali no botão de gostei e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Eu tenho um outro vídeo com mais dicas, caso esse não seja exatamente o seu problema, em que o HD externo não está aparecendo, tá? Eu vou deixar esses links aqui embaixo na descrição. Se for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e marcar o sininho para acompanhar novos vídeos. E até mais!